Deus abençoe grandemente a todos. Queridos, Isaías capítulo de número 6, que o versículo de número 1, que descreve assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Amém. Queridos, no livro de 2 Reis, no seu capítulo 3, versículo de número 15, descreve que antes que Eliseu começasse a profetizar, ele mandou chamar um tangedor, e o tangedor começou a tocar, e a Bíblia descreve que o espírito de profecia o inspirou a profetizar. Se Deus te usa aí, filho. Amém? No teclado, que Deus continue te usando. E eu também quero glorificar Deus pela vida do meu irmão Peterson. O presbítero Peterson está lá atrás. Deus abençoe sua vida. Está lá, dizendo: é nós, mas se errar... Queridos, observarmos o contexto em que o livro do profeta Isaías, tal livro é este, considerado como o mini ou o resumo da Bíblia, por ter 66 capítulos, e a Bíblia compõe 66 livros, sendo este chamado de profeta messiânico, filho de Amós, inserido no contexto do rei Uzias, a fim de que este também estava servindo como conselheiro, mas tinha uma ordem cultural caótica acontecendo em Israel, estabelecida desde o período do reinado de Manassés, a qual este mesmo rei, sendo mau e praticando o mal, ele tirou o culto oficial a Yahvé e começou a levantar altos a Baal, a Moloque, a Astarostes, a outros deuses de terras estranhas e convizinhas. Das suas circunvizinhas, ele toma como exemplos e coloca e introduz a idolatria dentro da nação, tal nação essa que da linhagem de Éber e chamada de Hebreus, separada por Deus e escolhida por Deus, feito pela promessa de Gênesis capítulo de número 12 na vida de Abrão, a qual este filho de Terá, da cidade de Ur dos caldeus, lhe recebe a voz do Senhor, que tem voz, mas não tem rosto, tem voz, mas não tem corpo, tem voz, e esta voz que fala com ele, dizendo: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu irei te mostrar. E é sobre este Abrão, em que o Senhor lhe promete fazer ele pai de multidões, a qual está incumbido a vida dele e andar na presença do Senhor e ser perfeito. É deste, então, que o Senhor estabelece e forma uma nação, de uma nação este povo que simplesmente servia como escravo, em Êxodo capítulo de número 3. Até então, nós vamos observar que este povo está inserido em um contexto de escravidão, servidão, sofrimento, a fim de que Faraó, que se levanta, não conhece as obras de José, e temendo que a multidão deste povo que se multiplica dentro do Egito
vem assim fazer aliança com os seus inimigos de fronteira e se rebelar contra o Egito, ele coloca carga pesada. Mas no capítulo de número 3, versículo de número 7, 8 em diante, descreve uma realidade em que quando Deus, da vida de um homem, Moisés, que foi tirado das águas, assassino no Egito, foge para Midian. Em Midian, ele conhece agora o seu sogro Reuel, também chamado Jetro, a qual casa com sua esposa Zípora, e é treinado com algumas poucas ovelhas, porque Deus não nos dá muito sem que antes nós venhamos amar pouco. Deus não nos entrega a multidão sem que nós venhamos amar um. Deus não nos entregará 1 milhão de pessoas sem que nós tratamos um caráter, consolidamos um discípulo, entregamos uma alma aos pés do Senhor. E o Senhor sempre leva ao deserto para tirar o que está sobrando e dar o que ainda não tem. É dentro do deserto que nós vamos observar que não é morte, não é esquecimento, mas é Deus tratando a vida de um que tem um rótulo de assassino para ser chamado de libertador e colocar como líder. De fato, isto que na lógica do homem não seria possível. Um assassino está na frente de mais de 1 milhão de pessoas. Não seria possível um assassino falar face a face com Deus. Mas como Deus não trabalha com as nossas preferências, e Deus ele trabalha segundo o teu caráter e as suas escolhas, e como Deus não nos escolhe segundo a nossa indicação, Ele escolhe segundo o seu coração. Como Deus não está condicionado a A ou a B, Ele pega o improvável para fazer do improvável uma realidade que é loucura para os homens, mas é poder e sabedoria para Deus, e pronto, e acabou. É este Deus que dentro dessa condição faz com que este povo recebe este líder, e este líder tem um contato com Deus, a fim de que quanto ele não tinha este contato no Egito como príncipe, nunca tinha esse contato com o Senhor. No Egito, com sandália de príncipe, nunca viu o Senhor. No Egito, junto ao palácio, o Senhor não se manifestava a ele. Mas quando no deserto é levado, então ele vê uma sarça que arde, mas não se consome, e chega-se então mais perto pela curiosidade, e ouve do próprio Deus dizendo: tire a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa, santo é. De fato, isto em que o monte em sua geografia se torna santo, pela manifestação do santo que é o Deus. E quando ele se manifesta no ambiente natural na terra, ele transforma todo o ambiente segundo o teu caráter. É por isto que nesta casa não é simplesmente uma casa de alvenaria com algumas cadeiras almofadadas, não. É o ambiente onde Deus se manifesta e transforma este ambiente segundo o teu caráter. E o caráter de Deus é inegociável, imutável e não muda, e é santo. E dentro da tua realidade de santidade, clama-se por si, reverenciando Ele nos céus, na terra e até debaixo da terra, se rendendo à santidade e à majestade santa. Porque este Deus, como descreve Paulo em Filipenses, no seu capítulo de número 2, versos 5 ao 9, ele descreve desta forma: tem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo servo, e sendo servo se achou semelhante na forma dos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que o seu nome fosse colocado sobre todos os nomes, para que adore ele em cima nos céus, o primeiro nível, na terra o segundo nível, e até debaixo da terra adora este nome que é sobre todos os nomes e que é santo. Oh, aleluia!
Este nome que é santo, oh aleluia, ele não se acondiciona às gerações em que passam, em que vêm, em que vão, ele não se amolda às gerações presentes, mas este nome, na tua imutabilidade, não abre mão da disciplina, do amor, da santidade, porque a mesma Bíblia descreve que sem santidade ninguém verá a Deus. Me ajuda no retorno, por gentileza. E dentro dessa condição, nós vamos observar em que este Deus, em que vive dentro dessa condição imutável, ele faz com que o homem pecador lhe tenha um encontro com ele, e tira dele o que está sobrando e dá para ele o que ele ainda não tem. E dentro dessa condição Deus responde: eu ouvi, eu vi, eu conheci, e por isso eu desci. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o vosso sofrimento, conheci a vossa necessidade e desci para responder. É esse Deus em que dentro dessa condição faz com que este homem seja libertador. O que liberta não entra na terra, o que liberta está passando agora para a realidade de Josué. E antes de ele passar esta responsabilidade, ele ainda quer falar com Deus, relutar com Deus. Deuteronômio, no capítulo de número 3, descreve que ele diz assim a Deus: Deus, eu rogo-te pela tua graça, ainda neste tempo. Quando ele ora desta forma, Deus responde a ele dizendo: já basta, não falar mais sobre isso, você não vai entrar. Ele está rogando pela graça no tempo da lei. Ele está vivendo na lei, mas está compreendendo a graça que é a sexta dispensação. Ele está no tempo presente com a mente e com o espírito no futuro. No tempo presente ele compreende a realidade da graça, mas a graça não pode se manifestar na lei. Há coisas em que nós compreendemos hoje que já vai acontecer só amanhã. Nós já compreendemos a razão da Bíblia, é por isso que eu amo a palavra do Senhor, porque não tem nenhum livro na terra que me ensina acerca do passado, me instrui acerca do presente e já me fala acerca do meu futuro. É esta Bíblia que já me dá compreensão da última dispensação, que é o estado eterno, mas ela tem o seu tempo determinado para ser revelada e manifestada. Estamos na graça, clamando pelo simplesmente o estado eterno. Estamos na graça, clamando pelos céus. Estamos na graça, vivendo pela graça, caminhando pela graça, mas desejando os céus. E só pode ter esta compreensão quem anda com Deus, quem fala com Deus, quem tem um contato com Deus, porque Deus não quer uma geração que clama por direitos, mas não cumpre deveres. Deus quer uma geração de contato, uma geração de tete a tete, de olho a olho, de diálogo, e que compreende em teu tempo um tempo futuro, oh meu Deus do céu, e que ama esse tempo futuro mais do que este tempo presente. E é Ele que está dizendo a Deus: Deus, eu rogo-te pela tua graça ainda neste tempo. Moisés, não dá, não posso manifestar a graça na lei, tem um tempo, não fala mais sobre isso. Quando eu observo esta razão, ele não entra mais ver, ele não entra mais prepara alguém que serve como serve e vai estar tomando posse como líder, porque aquele que não serve não tem condição de estar liderando a realidade do vosso serviço. Antes do cargo, a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, antes de dar o cargo, ele dá o serviço. Antes de dar o cargo, ele dá a tarefa. Antes de lhe dar a carteirinha, ele te entregou a realidade da unção para servir. E eu aprendi com Deus que no reino de Deus não é subir um degrau, é descer um degrau. Para subir tem que descer, oh meu Deus. Para ser o maior tem
tem que ser o menor, e o maior não é o que está sendo servido, é quem está servindo. Oh meu Deus do céu, oh aleluia. Peter, o que você quer dizer? Não deseje estar em posições sem antes desejar o trabalho desta posição. Não deseje querer o status sem antes assumir o serviço, porque Deus não manifesta status, Deus manifesta serviço. Não, o ministério, vou repetir, falo isso em todos os lugares, o ministério não é fama, não é vaidade, o ministério é peso de uma responsabilidade que vem com o ministério, oh aleluia, um kit chamado problema, chamado luta, chamado uma realidade de dor, porque se não doer, pensa que é eu, se não doer, a glória é minha, se não doer, roubo o que é de Deus, mas dói porque a glória é dele, dói porque vem dele, dói porque é só dele. É dentro dessa condição em que nós temos que observar que a realidade deste Deus, em que vive olhando-se para a sua teofania e se revelando ao homem, nós vamos observar em que é este povo que é liberto, e é este povo que, com Josué capítulo 1, versículo de número 6, versículo de número 7, versículo de número 9, Deus vai dizer por 3 vezes: eu sou. Mas a primeira vez que o Senhor está dizendo a Josué, Ele está dizendo assim: esforça-te. Ele vai dizer 3 vezes: esforça-te. Esforça-te, primeiro, para fazer esse povo conquistar a terra. Esforça-te, segundo, para cumprir tudo que está dentro da lei. Esforça-te, terceiro, e tenha bom ânimo. Então os 3 esforça-te que Deus está dizendo para Josué é dentro de uma condição em que o meu primeiro esforço não é para mim nem para minhas vitórias. O meu primeiro esforço tem que ser para quem está ao meu lado. E quando Deus o chama para liderar, Ele está dizendo: eu não estou chamando você para vencer, eu estou chamando você para fazer alguém vencer e conquistar. É dentro dessa condição em que nós vamos observar que o segundo esforço é para que medita, para que guarde e para que pratica a palavra. Então tem que me esforçar em ler essa Bíblia. Eu tenho que me esforçar em não só ser ouvinte, mas ser praticante, como descreve Tiago. E o terceiro esforço, depois que eu fiz alguém vencer, me esforcei para alguém sorrir, me esforcei para alguém cantar o hino da vitória, porque a Bíblia diz, e Paulo descreve a igreja de Roma: alegra com os que se alegram e chora com os que choram. E dentro dessa condição, a alegria da tua vitória também reflete o tamanho do meu milagre. Então o tamanho da tua alegria pela bênção alheia também refletirá o tamanho da alegria do teu milagre que está para chegar. Quem não consegue se alegrar com a bênção do teu vizinho, também não consegue contar hinos e vitórias em sua vida. Mas quando eu observo essa relação, eu vejo então em que este Deus, em que dentro dessa condição, o terceiro esforça-te é para que ele vença os seus próprios medos. E como que eu venço meus próprios medos? Quando na receita anterior, quando eu faço alguém vencer e quando eu medito na palavra. Onde eu encontro força para vencer a mim mesmo? Quando eu leio e medito a palavra e me afasto, como diz Salmos 1, das rodas dos escarnecedores. Onde eu encontro coragem para continuar persistindo diante de uma tempestade? Quando eu observo o Salmo 109, verso de número 9, verso de número 11, verso de número 105, descreve desta forma a palavra do Senhor: como purificará o jovem o teu caminho, observando conforme a tua palavra. Verso 11, guardei, Senhor, a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não possa errar contra ti. Verso de número 105, então na escuridão não tenho escuridão quando tenho a palavra. Na escuridão eu tenho uma luz, que é a palavra. Ele descreve desta forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É aqui. É quando dentro dessa situação que nós vamos observar em que este Deus, que faz com que este homem, faz este povo conquistar, ele diz: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esse Deus que descreve essa palavra eu sou, ele disse também para Moisés. E quando ele diz para Moisés:
Ele diz: Yahweh, Yahshé, Yahweh, eu sou que sou. O eu sou é abrangente. O Deus que revela-se desta forma, Ele está dizendo a Moisés, dizendo a Josué e dizendo às gerações futuras, e por 7 vezes o próprio Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João: eu sou. E quando Ele descreve eu sou, Ele está dizendo: eu sou tudo aquilo que você quer que eu seja, e tudo aquilo que eu sou você não é, eu sou. Eu sou tudo aquilo que você não pode fazer, eu faço, você não faz, mas eu sou e tenho todo o poder para fazer. Eu sou. Aí eu encontro na Bíblia que quando eu preciso de força, a Bíblia descreve desta forma: diga ao fraco, eu sou. Tudo bem, então Ele é forte. Quando eu preciso de um guarda de Israel, ou simplesmente ser guardado, a Bíblia descreve que Ele é o guarda de Israel, que não tosqueneja, não dorme nem vacila. Quando eu preciso de um muro, não um muro com alvenaria, mas eu preciso de um muro de fogo, Zacarias 2,5 descreve: serei para vós um muro de fogo em redor, e a minha glória estará no meio dela. Quando eu preciso de um pai, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, descreve que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a tua paternidade tem 5 graus de paternidade: Pai dos anjos, Pai da criação, Pai por formação, Pai por eleição e Pai por adoção. Ele é Pai. Ele é Pai até dos órfãos, que quando órfãos não têm os seus pais, Ele descreve em Salmo 68, verso 5: eu sou Pai de órfãos e juiz de viúva. Ele é Pai. E este Pai que Ele diz eu sou, oh meu Deus, Ele está dizendo para os filhos hoje aqui na Mupadesb: eu sou a resposta, eu sou a porta, eu sou a chave, eu sou o bom pastor, eu sou a santidade, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Pai. E o seu Pai que tem esta paternidade, você e eu somos o 5º grau desta paternidade, temos o mesmo direito da primeira paternidade. E o tamanho do teu Pai um dia disse para Jó: onde estava tu quando eu rasguei os céus como cortina, quando eu fundei os montes dessa terra? Porventura olhasses para o globo terrestre e viu se tem algum pilar que sustenta ela? Ah, são as minhas mãos que seguram ela. A ciência diz que isto é órbita, mas a palavra diz que é as mãos do Senhor que segura. É dentro dessa condição em que o seu Pai, em que vive dentro dessa razão, Ele é tudo aquilo que você precisa que Ele é, Ele é. Então quando Ele descreve eu sou, Ele está dizendo: não tem desculpa para você não me adorar, porque eu sou todas as soluções para as suas desculpas ou para os seus pretextos para não me adorar. Mas eu não quero adorar, tudo bem. Ele não tem crise de adoração. Este Deus não tem crise de adoração quando você simplesmente não vem a adorar. Este Deus, Ele não tem crise de adoração quando você simplesmente vem para observar. No hino em que nós estávamos ouvindo aqui, adorando juntamente com os jovens, passou-se a mente do pastor compartilhou comigo, e logo a mensagem bateu ao meu coração, em que não tem como ouvir e adorar desta forma sem pensar dos céus de dentro para fora e não de fora para dentro. Imaginar essa relação, e é dentro dessa condição em que Isaías, dentro desse contexto desse povo que viveu e foi direcionado pelo próprio Deus à terra de Canaã, estabelecido os reis, e os seus reis perverteram a vossa adoração, começando por Manassés, e agora chega em Uzias, querendo fazer serviço sacerdotal, mas ele é rei e Deus assim o fere e o mata. E quando Deus mata o orgulho de Isaías, tira de Isaías o seu orgulho e coloca nele agora um estado de humildade pela revelação da sua glória. Por que, Peter? Porque Deus sempre tira aquilo que nos orgulha de nós mesmos para nos mostrar que sem Ele nada nós podemos fazer. Dentro dessa condição, nós temos que observar essa relação em que este Deus, em que vive dentro disso, Ele observa que o culto embaixo na terra está negligenciado.
está simplesmente sendo quebrados os seus parâmetros, os seus padrões e os seus princípios. E o culto segundo Deus, ele não se acondiciona à minha, tua vaidade ou modismo. No culto de Deus ninguém mexe, no altar de Deus ninguém toca, na regra de Deus ninguém altera, porque as leis transcendentais, elas estão sobrepostas ao que eu acho, o que eu penso, o que você acha, o que eu penso. Eu olho para a Bíblia, tem 66 livros, 31.102 versículos, e não tem a minha e nem a tua opinião lá para colocarmos o acho. Então o altar e a igreja do Senhor não pode ser transformado em uma mecânica, e não posso eu dizer que posso trazer qualquer coisa da referência do mundo para o culto de Deus, porque o culto de Deus foi Ele que estabeleceu, foi Ele que colocou a regra, e é Ele que é adorado nesta casa. E dentro dessa condição, Êxodo 25, Deus já tinha dito a Moisés: façais conforme o modelo que eu te mostrei. Modelo aqui é padrão, não altera. Fui eu que mostrei, a arquitetura é minha, o culto é meu, a casa é minha, o altar é meu, o pão é meu, e quem vem para adorar também é meu. Então não vem com modismo, não vem com mundanismo, não vem querer arrancar o altar e colocar latão, não, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa olhar para a balada para ganhar a balada e parecer com a balada. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa olhar para os céus, parecer com os céus, andar como os céus para ganhar a balada. É esse Deus em que, dentro dessa condição em que nós estamos vivendo, parece mais esoterismo do que adoração ao Senhor. A origem disso e dessa escuridão não é os céus, nunca foi os céus. Mas quando eu observo a relação dessa modinha, avisando-se e simplesmente avançando para as nossas igrejas, ninguém se pergunta onde está essa origem, de onde nasceu essa referência. A igreja não tem referência no mundo, a igreja não tem prazer no mundo, a igreja não precisa ser popular para ser aceita pelo mundo. A igreja só precisa ser noiva de Cristo e fiel ao noivo que está vindo para buscar a noiva. A igreja de Jesus Cristo, ela não olha para a terra, ela olha para os céus. E Isaías capítulo 1, a Bíblia diz no capítulo 6, versículos de número 1: então no ano em que morreu o rei Uzias, começa assim: Deus tira o meu orgulho, tirou a minha vaidade, tirou meu cargo de conselheiro, me tirou do palácio para colocar no templo, para me mostrar como que é o culto nos céus e aplicar, e me perguntar como que está o culto na terra. O culto segundo Deus nos céus é assim, e ele descreve: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Peraí, o que está sentado também se levanta quando uma igreja se coloca de joelho. Eu vou provar, não é jargão, é Bíblia. A Bíblia descreve em Salmos 12, verso de número 5: por causa do clamor do meu povo, do gemido do meu necessitado, então eu, Deus, me colocarei de pé no meu trono e pelejarei por vós. Aleluia. A igreja, não, oh meu Deus do céu, tenho que citar: a igreja do Senhor, ela não batalha de pé pela sua ignorância ou pelo ausência da sua justiça. A igreja, ela batalha de joelho, porque quem é a nossa justiça é o Senhor dos exércitos. E eu vi, foi lido aqui Salmos 46, e eu bem sei quem é o Senhor que conduz e fez com que esta igreja chegasse aqui. Tempos sombrios de ameaça, mas eu quero dar uma notícia: eles vêm de lá para cá, mas a Bíblia descreve, o salmista diz, que todos os seus planos em oculto o Senhor já os sabe, e Deus já conhece. Peita, o que você quer dizer? A igreja do Senhor não pode temer o que pode fazer o homem, porque Deus está no meio dela e não será abalada. É dentro dessa condição em que nós vamos observar em que este Deus, em que vive dentro dessa relação, e o culto lá em cima é diferente. Ele está sentado no trono, se coloca de pé quando nós se colocamos de joelho, peleja o que eu não consigo pelejar, faz o que eu não consigo fazer. Quando o meu clamor bate aos céus, o céu se abre, e este Deus. E quando eu observo a Bíblia desde Gênesis capítulo 4, versículos de número 26,
que a Sete gerou Enos, então começou a se invocar o nome do Senhor, e quando o homem começou a fazer com que a sua voz subisse aos céus, Deus começou a se manifestar também a resposta das vossas orações na terra. E é aqui em que este Deus que é assentado sobre o seu trono está fazendo ele enxergar, em que este Deus assentado no seu trono e o seu séquito enche o templo, ele vê serafins. Serafins no literal hebraico é aqueles que estão ardendo em chamas. A condição do dicionário Vini, Champlin, Moody concordam entre si em que eles refletem tal glória de Deus, em que tem-se a ideia, em que estão em chama pela glória refletida neles e eles refletindo em Deus a glória e devolvendo o culto. Mas Donald Stamp, comentarista da Bíblia Pentecostal, ele descreve literalmente são aqueles que estão em fogo, em chamas, a classe de anjos e que está mais próxima do rosto de Deus, mas não veem a Deus, não enxergam a Deus. No capítulo 6, a Bíblia descreve que eles estão com 2 asas cobrindo o rosto, com 2 asas cobrindo os pés, com 2 asas estão em disposição de servir, então cada um deles tem 6 asas. As 2 primeiras cobrem os rostos em reverência à santidade de Deus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. As 2 asas cobrem os seus pés, e alguns dos teólogos, historiadores dizem que é em reverência também e honra ao culto de Deus, mas também a missão da igreja na terra. E as outras 2 asas estão na disposição de servir. Então eles reverenciam a sua santidade, honram o seu culto e estão na disposição de servir aquele que está sobre o trono, assentado no trono. Então peraí, temos 3 regras do culto de Deus nos céus: é santo, tem honra e tem serviço. Até nos céus tem serviço, tem santidade e também tem honra. Então culto sem honra é um culto de desonra. Um culto sem honra é um culto sem princípio. Um culto sem santidade não é culto, é uma profanidade. Mas quando tem santidade, tem honra e tem serviço, tem uma aparência dos céus na terra e tem um exemplo dos céus na terra acontecendo de forma contínua. É por isso que eu digo que o culto de domingo não é melhor do que o da segunda não é melhor do que da terça. Por quê, Peter? Porque todo culto tem Deus, e todo culto que tem Deus, todo culto é santo, todo culto tem honra e todo culto tem serviço de adoração. O Deus não está simplesmente condicionado a uma data, a uma festa, a uma semana, não. Este Deus é um Deus de todos os dias, que avisou a Salomão depois dos 8 dias de festa. Ele diz: vem aqui, a festa foi boa, a consagração foi maravilhosa, a oferta eu aceitei, eu manifestei o meu Shekinah, o meu kavod, coloquei mais de 1.200 sacerdotes de joelhos prostrados, a minha glória invadiu. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter do teu mau caminho e buscar a minha face, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Mas não termina por aí. E ele diz: e eu estabeleci esta casa como a minha morada perpétua, e estarei aqui não é só no domingo, não é só na quinta, estarei aqui todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quem reserva na segunda só para entregar no domingo não conheceu Deus de verdade. Mas quem vem adorando ao Senhor entendeu que o culto não começa aqui. O culto começa quando eu fiquei sabendo. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, verbo presente que indica o futuro. A igreja não abriu, o culto não começou, mas eu já estou alegre quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É esse Deus em que o exemplo desse culto, quando eu olho para ele, me envergonho meu. Porque enquanto eles estão clamando, dizendo uns para os outros: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé Savaó, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a glória, e toda a terra está cheia da tua glória. Ele é santo, mas a tua santidade, a tua glória não se condiciona só ao terceiro céu, ela invade também a terra. E não tem um lugar em que Deus não preencha. E não tem um milésimo de espaço, ou milésimo de centímetro, ou centímetro de distância, ou de medida em que o Senhor não pode preencher. E esse Deus, com a tua glória e o teu kavod, se manifesta nessa realidade desta visão. Mas a glória para Isaías é como um espelho. O espelho para Isaías é como um arrependimento. O arrependimento para Isaías faz reconhecer, porque quando ele vê a glória, ele não se sente o melhor profeta dentro dos livros e dentro da realidade dos profetas. Não, quando ele vê a glória, ele não está com o peito de pombo, com a cabeça erguida, dizendo que tem um relacionamento diferenciado dos outros profetas, porque ele viu a glória. Não, quando Deus manifesta a sua presença para nós, ele não nos enche de orgulho, ele faz nós reconhecermos a nosso pecado, a nossa falência, os nossos erros. É por isso que eu amo a Bíblia, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu reconheço que ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais eu me aproximo de Deus, não me faço assim não, como alguém que sai do monte e acha que é melhor que alguém que saiu do quarto, como alguém que sai do templo que acha que é melhor do que alguém que desceu do monte. Não, a glória de Deus, a presença de Deus nivelou todo mundo do mesmo tamanho, e a graça colocou todo mundo na mesma medida. Pelo contrário, ela nos ensina que temos que olhar para o próximo superior a nós mesmos. Pide, o que você quer dizer? Irmão, quando Deus se manifestar para ti, não acha que você é melhor do que este irmão que está do teu lado, não acha que você é melhor do que esta irmã que está do teu lado. Reconheça a tua pequenez e a tua falha, porque quem não vê a glória de Deus, ou quem vê a glória de Deus e não reconhece o teu pecado, não viu a glória de Deus. A glória de Deus não é para orgulhosos, a presença de Deus não é para vaidosos, a presença de Deus é para quem aprendeu a reconhecer: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque quando temos o encontro com Deus, recebemos as características de Deus: humildade, mansidão, longanimidade. A presença de Deus, ela não nos envaidece. É esse Deus que, quando nós, dentro dessa condição, observarmos que o culto de Deus, ele é 24 horas ininterruptos, e lá nos céus, quando eu aponto para o livro do Apocalipse, ele abre-se a nós. Tem ancião, mas não tem aposentadoria. Tem ancião, mas não tem INSS. Tem ancião e tem adoração, serviço, e ainda tem ergonomia. Eles têm que se levantar do trono, os 24 anciões. Eles têm que se prostrar diante da majestade santa, encurvar a vossa cabeça, tirar a vossa coroa e lançar sobre aquele que está sentado no trono. E eles ainda têm que clamar com rostos prostrados, dizendo: digno, digno. Estou velho demais, já fiz muito. Nos céus e no reino de Deus ele não aposenta ninguém, ele só muda de função. E eu vou provar. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Os vossos filhos e filhas profetizarão, perspectiva de Deus da terra. Os vossos anciões terão sonho, os vossos jovens terão visão. Mas vamos lá. Filhos e filhas vêm primeiro, o ancião está no meio e jovens estão por último. Mas o ancião já foi filho e também já foi jovem. Ele já profetizou e também já teve visão. Mas agora Deus olha para ele e fala: não vou te aposentar, vou te colocar no meio destas duas gerações,
porque sem você a primeira e a última faz besteira. Sem um cabelo branco e sem pedra do passado, você e eu não constrói pontes para o futuro. Sem princípios de honra e sem, oh meu Deus do céu, referências de santidade, não temos como tomar como exemplo, como Paulo descreve: sejam imitadores de mim, assim como também eu sou de Cristo. O ancião já profetizou, já teve visão, e Deus falou: olha, não é para brigar essas gerações, é unidade. Não estou colocando para confronto, eu estou colocando para batalha. Não é entre vocês, é contra o mal. O jovem sem o ancião não caminha para frente, o ancião sem o jovem não vê a palavra de Deus sem multiplicar. O filho sem o pai, sem o ancião, não tem vida abundante. O pai não tem alegria se o filho não for abundante na sua vida. Então, jovem, o que você está dizendo, Peter? Eu estou dizendo hoje para você nesta noite: respeite a cada etapa da tua vida e não deixe de honrar aquele que Deus colocou ao teu lado para fazer você vencer. Sem ele você não olha para o futuro e não tem como andar para rumo ao reino de Deus. Deus não chamou uma geração para aposentar, não é cansaço. Se você quer descanso, não é nessa terra, é nos céus. E quando ele se manifestar, até lá você vai ter serviço, vai ter trabalho e vai ter adoração. É dentro dessa função em que este Deus, ele não muda ninguém de função. Mas quando eu observo em que este culto, ele é 24 horas de forma ininterrupta, o culto tem presente santidade e honra e tem serviço que é a adoração. Mas quando nós observarmos que o que Isaías está vendo, ele descreve em sua realidade a sua condição pecadora. Então ele vê um serafim com uma tenaz na mão que tira uma brasa viva do altar e que toca aos seus lábios e diz: o teu pecado está perdoado e a tua iniquidade ela foi retirada. Pecado é errar o alvo por uma vez, iniquidade é a prática do erro que se torna costumeira e quando você já não é mais acusado pela sua própria consciência. O pecado para ti se tornou uma regra, a regra se tornou uma iniquidade e a iniquidade se tornou um princípio que você acha que não fere mais a Deus. Mas a mesma Bíblia, inspirada por Deus, escrita por mais de 40 autores, está dizendo para mim e você hoje que ele não fica naquilo que você acha dos seus princípios, ele fica naquilo que é segundo o teu caráter. A tua palavra não muda, sem santidade ninguém verá. Eu quero participar desse culto nos céus, eu quero ver os céus de dentro para fora, eu quero ensaiar e quero também viver esta realidade linda e maravilhosa, a tal modo em que este mesmo Deus se revela a Ezequiel, que também se revela a Paulo, que também se revela a João. Paulo, que quando sobe ao terceiro céu, ele disse que ouviu palavras inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Mas quando ele desce, ele reconhece que ele ainda é um homem entre os homens. Ele vê a realidade da palavra inefável. Mas quando ele olha para a tua realidade, ele diz: foi-me dado um espinho em minha carne, para que eu não me gloriasse das visões do Senhor. Ele desce e, pelo contrário, ele é humilhado. E a Bíblia descreve que ele orou ao Senhor dizendo para que se apartasse de mim. Mas o Deus que fez ele subir aos céus, quando ele volta para a tua humanidade, a espiritualidade não rouba de nós a nossa humanidade. Aqui você está adorando, aqui você vai chorar, aqui você vai se alegrar e sentir o calor do Espírito Santo. Mas amanhã é sexta-feira ainda. Você vai ter que viver na tua humanidade o serviço social do seu serviço, a realidade do seu serviço como filho. Você vai ter que entender que o espiritual não rouba a humanidade. Eu aprendi isso no ano e 2 meses. Que como servo tem que adorar, mas como pai tem que chorar. Como servo tem que compreender, Deus está no controle, mas como pai tem que olhar para o filho e dizer: Deus, coloca eu no lugar. Machuca, me fere a mim, mas não fere a ele. Não permita o sofrimento, a realidade da sua vida, mas como servo nós temos que olhar para a Bíblia e entender Naum capítulo 1 versículo 3, que Deus já tem preparado o teu caminho na tempestade e na tormenta, que como servo Deus não nos explica no começo e nem no meio, só para nós entendermos no final que Ele tem um controle do começo, do meio e do fim. Ele está presente em tudo em tua vida. Peter, o que você quer dizer?
Vai ser calor, vai ser glória. O Espírito Santo se move e mexe com as nossas vidas aqui. Mas a batalha diária das nossas vidas e os perigos está na mente, nos olhos, nos tatos, nos olfatos, na boca. Eu aprendi lendo a Bíblia que tenho que fechar os meus olhos para aquilo que faz me pecar, a minha boca que faz aquilo me complicar, os meus ouvidos que não me edifiquem, as minhas mãos encolher para aquilo que não é meu. Porque está vindo aí um grande Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que vai tirar o culto da igreja da terra e vai colocar no céu juntamente com os anjos. E quando ele vier, ele vai buscar uma noiva lavada, remida pelo teu sangue que está na ponta do teu altar. E eu vou dizer para você, jovem, que este Deus não tem um relacionamento contigo de skin, não te chama de esquema. Ele tem um relacionamento contigo de altar, e ele te chama de noiva do Cordeiro. E a Bíblia diz que o Espírito que habita em ti tem ciúmes, e ele não aceita que você venha aqui, adore a ele e negocia com o diabo. Para com isso hoje. Para de cochear em dois pensamentos, porque o inferno é real e também os céus é real. Os céus que Deus tem preparado a nós, ele já tem revelado na Bíblia. E João, no capítulo 21 do livro do Apocalipse, ele diz: e olhei para os céus e vi novos céus e uma nova terra, e uma voz que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. E ele descreve que lá Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá lágrimas. Lá na Calabaraba Choria Remandaracá, ele descreve dessa forma: ei, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É esse Deus em que ele não tem alegria na morte do ímpio, porque ele quer que todo mundo esteja nesse culto eterno. E esse culto eterno, quem não gosta de barulho, não cabe você lá, e também não cabe você no inferno. Então não sei para onde você vai, porque em ambos os lugares tem barulho, mas nos céus é sinfônico, harmonioso e é rendendo glória. No inferno a tua consciência não é roubada, o que vai doer não é a chama, mas é a consciência de que você rejeitou Cristo todos os dias quando bateu na tua porta. A graça está aqui hoje. E ele está dizendo, como diz em Lucas capítulo 14, o servo do Senhor que convidou todos para a boda: ainda há lugar, ainda há lugar. Tem espaço para você, tem vestes te esperando, tem sandália te aguardando, tem anel te aguardando, e tem um pai todo dia olhando, dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar. Eu quero fazer um culto, quero oferecer a ele uma festa, e vai ter essa festa eterna. Mas o culto nos céus é 24 horas. A oportunidade é passada de cada um de forma harmônica. Aleluia. Miríades e milhares de anjos com harpa nas mãos adorando, 24 anciões, serafins, querubins. Oh meu Deus do céu. E um dia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 em diante, diz que a igreja vai compor este culto e vai fazer parte desta liturgia. O mesmo Senhor descerá dos céus com um alarido, sinal para o mundo, com trombeta de Deus chamada para a igreja, com voz de arcanjo, com vocação para Israel. Os que dormem ressuscitarão primeiro, mas não subirão primeiro. E nós seremos transformados, e juntamente com eles encontraremos o Senhor em cima nos ares, e estaremos com ele para todo sempre, dizendo: Santo, 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 Santo. A terra te odeia hoje, a terra procura uma maneira de travar a igreja, mas vão procurar a igreja e não vão achar a igreja. 7 bilhões e 693
4 milhões em diante nascendo de habitantes nessa terra, uma igreja será tomada aos céus, e este povo que falava que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele está voltando, estará com Ele em cima. Ah, meu Deus do céu, nos céus não tem a tua crise de culto, que se assusta com quem pula, com quem grita e com quem chora, porque hoje está uma moda de criticar culto pessoal de quem veio adorar a Deus. Como assim, Peter? Se pular parece louco, se chorar está em pecado, e se gritar Deus não é surdo. Ensina você então a como Deus tem que trabalhar na casa que é dele. Deus não precisa que você aponte culto de ninguém, Ele só recebe a adoração daquele que chora, daquele que pula, daquele que grita e daquele que clama. Eu termino com a realidade de Hebreus 13:11. Sendo eu conhecedor do tempo, percebo que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a... Como eu quero estar nesse ponto. Nesta semana eu encontrei uma senhorinha, cabelo branco, não sei o nome dela, não me pergunte, não sei, só sei que Deus colocou ela dentro do elevador junto comigo. Estava saindo para ministrar a palavra. Ela olhou para mim e falou: filho, quanto mais você se doa para o reino, mais Deus cuida de todas as suas coisas em casa. E ela terminou assim: o teu galardão não é na terra, está chegando, e eu também vou receber o meu já já. 22:12 de Apocalipse: eis que venho, e o meu galardão está comigo aqui em cima, e darei a cada um segundo as suas. O seu salário está lá. Ele vai acertar a conta, vai ajustar tudo, e vai olhar para mim, para você, e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai-vos na cidade que eu já vos tenho preparado. Ao que vencer, dar-te-ei uma pedra branca, escrito o teu novo nome. Ao que vencer, vestireis de vestes brancas, linho fino, puro, que representa a justiça dos santos. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida com a diademas. Ao que vencer, não experimentará da segunda morte. Ao que vencer, encontrará o teu nome no livro da vida. Aleluia, aleluia. Vença, jovem. Vence o pecado, vence a tentação, vence o desejo da balada, vence o desejo da prostituição, vence as ofertas do mundo, porque o que Deus tem para ti não é passageiro. O mundo levou Whitney Houston, deu para ela fama e tirou tua vida. Levou o Elvis Presley, deu para ele dinheiro e fama, ele tirou tua vida. Mas o que Deus tem para ti não é prazo de validade, é prazo de eternidade. Ah, meu Deus do céu. Ei, comandoria, eleve a daragá. Quem vencer estará lá junto no coral dos céus, andando em ruas de ouro, muros de cristais, fundamentos de jaspe, dizendo: santo, 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 santo. A 22:17 descreve desta forma: o Espírito e a noiva diz: vem. Quem ouve, vem. Quem tem sede, venha e beba de graça. O mundo paga uma passagem para o inferno e critica eu e você que vem aqui ofertar a Deus. A nossa oferta ao Senhor. Não, não. A passagem é parcelada para o inferno. Balada paga, bebida paga, droga paga, para se prostituir paga. Mas para subir para o céu, o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. E não precisa mais você pagar. Venha e beba de graça. Fica de pé. Xeriacanachu,
Não tem vida estável ou com estabilidade se não tiver a vida em Jesus. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer a eternidade, a estabilidade que o homem procura na terra, mas nunca vai achar, só existe nos céus. Está faltando você, e Jesus está dizendo: ainda há lugar. Feche os seus olhos. Eu gostaria muito de ter uma voz como esse coral, mas eu não tenho. Peço a Deus, me dá aí, Deus, para me cantar. E Deus respondeu: se você cantar, todo mundo desvia. Aí eu vou cantar e eu pergunto se alguém desviou depois do culto, né, irmãos? Mas tem um hino que remete à nossa vida e realidade futura, presente e futura. E eu gostaria que me ajudassem todos, mas que você cantasse com os olhos fechados, imaginando o agora, porque eu não prego esperando a agenda do amanhã, eu prego esperando a trombeta do hoje. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O hino é Que Ruja o Leão, por gentileza. Feche os seus olhos. Não vai ficar do jeito que está. O reino de justiça está vindo aqui. Um rei que é justo está vindo aí. O inimigo pensa que está ganhando o campo, mas o juízo dele já está determinado. E Jesus está aqui hoje esperando a tua vida, batendo no teu coração. Ele não quer te colocar no lago do fogo eterno, Ele quer te colocar na mansão celestial. Amém. Feche os seus olhos. Uriaxéria canai comori. Aleluia. Brilha tio core. Governar as nações em amor, e ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra
diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, voltará com uma vara de ferro na tua mão direita, montado no cavalo branco, firme para vencer e conquistar. Todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.